pessoas, tudo bem? Eu sou Brian De Filippo E eu sou o Chico Peltier. Sejam bem-vindos ao podcast Brilhantes. e a nossa conversa de hoje é sobre o cristianismo. Você sabia, por exemplo, que o peixe é um dos símbolos primitivos do cristianismo? E vocês sabem por que ele é esse símbolo? Por que escolheram o peixe como símbolo do cristianismo? Pois então, Chico, vamos começar falando um pouco sobre a fase inicial do cristianismo, Vamos tá? lá. Eu entendo que Jesus, na verdade, ele não queria fundar uma nova religião, né? Até porque quem fez isso foi Paulo. Mas ele queria apenas ensinar um novo caminho para os judeus, não é isso? É interessante, né? O próprio nome cristianismo não era usado no tempo de Jesus, né? É muito curioso, né? Porque o Jesus, apesar de ter nascido em Belém, ele viveu, né, boa parte da vida dele, a juventude dele, em Nazaré. Então ele era conhecido como Nazareno, né? E por que tem a ver isso? Até hoje, se você for falar, você vai em Israel, né? A palavra cristão, quando ele fala assim, aquele cara, por exemplo, é um judeu e o outro é um cristão, dizendo pela religião, eles usam a palavra Nazirut, que quer dizer Nazareno. Ou seja, até hoje eles usam o termo Nazareno. E naquela época, na época de Jesus, eles usavam o Nazareno, né, ou depois falavam Jesus e tal. Cristo foi usado muito mais para frente. E também eles usavam seguidores do caminho. Ou seja, os primeiros cristãos eram os seguidores do caminho. E aí, então, com o tempo, depois eles foram associando sempre tudo aquilo a Jesus, né? Mas em especial depois com Paulo, como você falou, né? Que foi o maior apóstolo de Jesus. A gente já vai ver essa diferença de apóstolo e discípulo mais para frente. Mas assim, olha que interessante isso. Jesus, ele sempre falou que ele veio para cumprir, né, e para ser a resposta de todas as profecias que estavam na Bíblia. Ou seja, em nenhum momento ele contradisse alguma coisa do Velho Testamento. Ele veio, na realidade, para acabar com a hipocrisia de ler apenas aquilo que se interessava das Escrituras Sagradas e de acordo com o interesse de cada um, em especial dos fariseus, né, que faziam uma interpretação da Bíblia, né, de uma maneira talvez desvirtuada. E ele falava, não, o que a gente tem que entender disso é assim, assado. Portanto, ele, além de ler nas sinagogas, muitas vezes o Velho Testamento, que é o único que existia, né? Até então, o Velho Testamento é todo em cima da vida de Jesus, para quem não sabe. Mas ele também ensinou os discípulos e os apóstolos a fazerem a mesma coisa. Ou seja, ele falava, olha, muitos deles, por exemplo, não sabiam ler, né, quando começaram a seguir Jesus. E ele pediu que eles aprendessem a ler para poder ler as Escrituras e ler para os outras Escrituras. E aí, inclusive, quando eles saem para evangelizar pelo mundo, eles vão usar uma versão inicial da Bíblia, que era a Septuaginta, que era escrita em grego, né? Que era o que eles tinham de instrumento na época, porque as escrituras sagradas, né, eram muito raras, eram todas feitas à mão, copiadas e tal. Você imagina, pegar uma Bíblia inteira e copiar à mão, né? E era uma coisa que era de posse dos senhores da lei, que eram os rabinos, eram os chefes de sinagoga e tudo mais. Então nem todas as sinagogas, por exemplo, tinham todas as escrituras. Era difícil uma sinagoga que tivesse o que seria hoje uma Bíblia completa, pelo menos a Bíblia dos judeus, a Torá. Eles tinham alguns livros, outros não tinham e tal. Depende se era uma sinagoga mais poderosa ou menos poderosa, né? Isso onde estavam os judeus. Então acho que aí fica claro então que Jesus ele veio para cumprir a missão, né, que todo o Velho Testamento falava. Tem uma passagem muito interessante que ele lê, por exemplo, Isaías, né, onde Isaías ele profetiza a vinda do Messias. E aí ele vai na sinagoga, ele lê toda aquela passagem, e aí chega no final e ele fala assim, esse a quem Isaías fala sou eu vim cumprir a profecia de Isaías. Né? E não só de Isaías, mas praticamente toda a história da Bíblia é preparando a chegada de Jesus. Isso é muito importante. E me fala agora um pouco sobre os apóstolos, né? Porque a igreja até hoje, ela se denomina como Igreja Católica Apostólica Romana. Mas eu entendi que há uma diferença de apóstolo e discípulo, é isso? Exatamente. Bom, primeira coisa assim, as duas palavras vêm do grego, né? O grego era uma língua que naquela época ainda era uma língua muito forte, né, no que seria o Império Romano, né, porque eles sucederam o Império Helenístico, então o grego era a língua como se fosse o inglês hoje. Por isso, inclusive, que as Bíblias eram escritas em grego, né, o grego koiné, que era o grego da época, o grego internacional, que é totalmente diferente, totalmente não, muito diferente do grego de hoje. Mas essas palavras permaneceram. Né? Então, por exemplo, hoje você fala mathino helenika, estudo grego. Né? Mathino é um verbo estudar.
Então, aqueles que eram matines eram exatamente os discípulos, aqueles que estudavam com Jesus. Qualquer pessoa que é um seguidor de um pensador é um matino, é um aluno, né? E aí esses alunos, eles eram os discípulos porque estavam ali. Já o termo apóstolos, né, já é um outro termo que o próprio Jesus utilizava para aqueles que ele escolheu para serem os seus seguidores. Tanto é que, por exemplo, ele escolheu 12 pessoas, né, e com a morte, né, de Judas Iscariotes, né, o famoso traidor, enfim, né, há controvérsia sobre isso, mas vamos colocar de uma maneira comum, tem um outro discípulo, um outro apóstolo, que passa então a ocupar o lugar dele, para ele permanecer então com 12 apóstolos. E depois disso outros vieram, o próprio apóstolo Paulo. Se a gente pega hoje o Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento foi escrita por Paulo, que não conviveu diretamente com Jesus, embora tenha encontrado Jesus sim, né, no caminho, né, do que seria Damasco hoje em dia, vamos dizer assim. Né? Ele vinha da cidade onde ele morava, que era Tarso, da Síria, e aí ele foi em direção a Tarso, a Damasco, ele encontrou Jesus, e aí então teve toda uma revelação. E passou de perseguidor de cristãos a um defensor dos cristãos e perseguido, portanto, pelos judeus, que era exatamente o que ele fazia. Né? E Paulo, se a gente pega hoje toda a estrutura do cristianismo, muito a gente deve a Paulo. E ele era um apóstolo, ele nunca foi um discípulo, no sentido de ter convivido com Jesus, ter sido aqueles 12 primeiros e tudo mais. Então aí a gente percebe. Então quando a igreja usa o nome Igreja Apostólica, é a Igreja dos Apóstolos. Existem outras pessoas, inclusive posteriores a Jesus, que se autodenominaram também os apóstolos. E teve uma outra coisa muito interessante aí, nessa denominação apóstolos e discípulos. Né? Logo que a igreja começou a se estruturar, isso, né, anos depois da morte de Jesus, eles tinham necessidade de dizer o que era uma escritura oficial e uma não oficial. O que poderia ser considerado uma escritura que eles deveriam seguir em todas as igrejas, né? Que depois, lógico, foi compor o cânone central da Bíblia. E como é que foi feito isso? Né? Eles tinham que primeiro ter uma veracidade, confirmar que realmente aquilo era verdadeiro, mas também eles colocaram, especialmente para o Novo Testamento, né? Colocaram que aquilo tinha sido escrito por um apóstolo. Se você falasse só discípulo, toda a parte de Paulo teria que ser excluída da Bíblia. E por que eles escolheram isso? Porque eles queriam o mais próximo possível, né, daquilo que representasse quem realmente conviveu com Jesus. Né? Se Jesus não escreveu ele próprio, né, os seus textos, enfim, até porque ele não queria escrever, não era o objetivo dele, esses que vieram depois e narraram, por exemplo, os evangelhos, né, os 4 evangelistas, embora a gente saiba que existem outros evangelhos que não são canônicos, mas eles foram escolhidos justamente porque eles acreditavam que eram verdadeiros, que eram feitos por apóstolos de Jesus e que tinham um contato e poderiam narrar de forma mais precisa aquilo que aconteceu. Né? Então isso é muito importante, porque foi a partir dessa determinação de que só os textos apostólicos poderiam ser incluídos no Novo Testamento que foram escolhidos aqueles textos. Outros textos, que não eram de pessoas que conviveram com Jesus, foram excluídos do que seria o Novo Testamento. Muito interessante, muito legal mesmo, não sabia essa diferença. E é uma coisa que, quando a gente para pensar, a gente vê que tem alguma coisa que não bate aí, né? Então essa explicação sua, eu acho que realmente aí resolveu o problema. Aquela história do peixe, me conta essa história, né? Isso vem desde o cristianismo primitivo. Ele era uma forma oculta de comunicação entre os cristãos, não é isso? Ele foi usado, né, no final dessa forma. O que acontece? Assim, a gente sempre teve símbolos, né? Todas as religiões, todas as crenças, eles se manifestavam com símbolos, até porque poucas pessoas sabiam ler. Né? Quando eu falei, a gente fala assim, muitas pessoas não sabiam, não, poucas pessoas sabiam ler. Era não era uma necessidade da época, né? Tanto é que uma das grandes dificuldades de se interpretar o Velho Testamento e saber, inclusive, se o Velho Testamento é verdadeiro, é que a maior parte dele foi passado por tradição oral. E a gente sabe que quando você conta um ponto, aumenta um ponto, né? Então, até que ponto aquela história representa realmente a verdade lá atrás, né? Que foi iniciada e falada pela pessoa que contou a história inicialmente. Mas, o que acontece? O peixe, hoje em dia, a gente já estudando as eras e tudo mais,
a gente começa a olhar para a história e percebe que o Jesus é o maior expoente da era de peixe. Se a gente pegar as eras astrológicas, ou astronômicas, se preferir falar, mas vamos falar da astrologia, né? Que seria aquela mais mística, não vamos esquecer um pouquinho agora o lado científico. Então, por exemplo, Moisés, ele é representado, né, com 2 chifrinhos, porque ele representava a era do carneiro, né, de Ares. Né? Da mesma forma, existiam outros símbolos para a era de touro, que, por exemplo, na ilha, né, do Minotauro, né, que era um dos grandes do apogeu, né, civilização minoica, né, na ilha de Creta. Então, cada época tinha os seus símbolos de uma forma ou de outra, independente, que representavam tudo isso, de forma inconsciente ou não, para eles não tivessem totalmente esse conhecimento. E o peixe, ele meio que foi o símbolo máximo da representação dos cristãos. Por que isso? Começa com a história de ele buscar pessoas que eram pescadores. Né? Nazaré estava próximo do que seria o Mar da Galileia, que na verdade é um lago, e um dos primeiros apóstolos, onde ele pega Pedro, André, eram pescadores. Então, e ele fala que agora eles seriam pescadores de homens. Então, essa associação de você pescar homens para levar para Deus já começa daí dessa metáfora que Jesus usava, né, falando de peixes e tudo mais. Aí segue-se a isso toda a história de multiplicação dos peixes, por exemplo, que era um alimento que se comia muito ali, porque era o que tinha disponível. Né? Então, muitas metáforas usando peixes. Mas, existe uma outra coisa que é muito interessante. Né? A palavra peixe em grego antigo era ichthus. E se você pegar as iniciais disso daí, né, dessa palavra ichthus, né, com Y, que seria o Y, né? Você vai ter, né, o que seria a palavra Jesus, Filho de Deus. Né? Então, essa aproximação, eu vou colocar inclusive aqui na tela para vocês, todas as letras, inclusive, depois eles juntaram, fizeram um outro símbolo que foi muito utilizado também, que era como se fosse um círculo com linhas cruzando assim, porque todas as letras elas se uniam dessa maneira. Tem uma coisa muito importante aqui. Durante 300 anos após a morte de Jesus, os cristãos foram perseguidos. Né? Tanto os cristãos como os judeus, mas os cristãos eles começaram a crescer em número. E eles se opunham ao Império Romano em muitos aspectos importantes. Uma das coisas mais importantes que eles faziam, que eles falavam, é que eles não aceitavam o imperador como Deus. E o próprio imperador se autodenominava Deus. E eles falavam que não, que só existia um Deus, era a base do monoteísmo, né? E que esse Deus, então, era representado aqui pelo imperador, pelo imperador romano. E aí, como eles não aceitavam isso, já começava indo contra uma determinação, né? Um decreto, vamos colocar assim, do próprio imperador. Então, tudo isso, toda a crença cristã, ela, né, em vários aspectos, eles não queriam servir no exército, enfim, tinham várias coisas, né? Que eram totalmente contrárias ao que o Império Romano colocava. Então aquilo incomodava. O Império Romano não tinha meias palavras. Eles não perseguiam, matavam, jogavam os leões, levavam para o Coliseu, enfim. Né? E essa fé, por outro lado, apesar de tudo, conseguiu prevalecer e conseguiu crescer ao longo desses 300 anos. Só que, se você era perseguido, você não podia sair abertamente falando, olha, eu sou cristão e tudo mais. Né? Então você tinha que ter uma forma de se comunicar. E aí que esses símbolos ocultos entravam. Né? Se você já prestou atenção no símbolo, eu vou mostrar ele aqui na tela para vocês agora, olha só, existem 2 linhas curvas formando o peixe. O rabinho fica aberto, né, e ele fecha na boca. Esse desenho, se você olhar, são simplesmente 2 linhas. Né? E contam, né, que eles faziam, né, os chãos, né, o piso era geralmente de areia, de terra. Então uma pessoa, para saber se o outro era cristão, ele fazia um risco assim na terra, se o outro chegasse e fazia um círculo oposto, exatamente juntando e fazendo um desenho do peixe, a gente vai ver isso aqui na imagem, era um sinal de que ele entendeu. Porque senão ele falava, o cara fez um risco no chão e continuava andando. Agora, se ele fosse cristão, ele ia saber que ele estava perguntando, você também é cristão? E aí ele respondia, fechando o círculo, formando o desenho do peixe. Né? E aí, então, toda essa representação foi sendo utilizada. Depois, como eu falei, aquela questão, né, do círculo que se fechou com as letras da palavra ictus, né, que queria dizer Jesus. E só mais para frente que isso foi virando uma cruz, no começo uma cruz equilibrada, e aí com o tempo eles passam a usar então a cruz do Calvário de Jesus, né, que a parte vertical é um pouco mais comprida, né, desequilibrada, né, o cruzamento é mais no alto, essa cruz que a gente vê hoje como o maior símbolo do cristianismo. Só que no começo não era assim.
né? Eles não faziam associação, então eles usavam essas palavras. É interessante que até hoje é usado, né? O próprio símbolo de Jesus, muitas vezes você vê ali, tem outros símbolos, o alfa e o ômega, né? O princípio e o final, também você vê, às vezes nos capitéis de colunas, você vê lá esses símbolos todos representando, porque não existia um símbolo ainda oficial do cristianismo. Só depois é que a igreja vai adotar a cruz como símbolo oficial. Muito interessante. Eu não sabia que tinha tanta analogia envolvendo a questão do peixe. Aí achei que era uma, no máximo duas. Realmente muito interessante isso. Essa parte primitiva de muitas religiões é interessante, né? Parece que eles usavam de uma forma oculta, esotérica, a questão da simbologia, que hoje não se tem muito. Quer dizer, não é que não se tem, é que a simbologia já está estabelecida, né? Então, quando a gente busca essas origens, realmente surgem aí histórias interessantes, né? Achei muito legal. É verdade. Eu fico me perguntando se as pessoas que começaram a usar isso fizeram isso intencionalmente ou aquilo era um reflexo de todo um meio e acabou se escolhendo aquilo por quase que uma inspiração divina, vamos dizer assim, né? Porque na realidade marcou realmente toda uma era. Se a gente olhar o principal expoente da era de peixes é Jesus, que representava o peixe, né? Então, às vezes a gente vê essa tentativa de criar uma sigla e as pessoas juntam, né, para fazer uma palavrinha bonitinha. Hoje em dia se faz muito isso. Será que também, né, na tentativa, mas a palavra Ichthus já existia, então transformar aquela palavra, né, em Jesus, né, Filho de Deus, né? Então, assim, isso é muito, muito importante, assim, a gente entender isso, né? E a gente não pode cair no erro clássico de fazer análise de 2000 anos atrás com o contexto da nossa época hoje, né? A gente precisa tomar esse tipo de cuidado também em qualquer análise desse tipo. Assim, é muito comum, né? A gente olhar para a nossa realidade, né, e ficar olhando assim, puxa vida, mas por que não fizeram assim, não fizeram assado? Né? A gente tem que entender perseguição, tem que entender o momento histórico, né? Entender que eles não sabiam ler, não sabiam escrever, quer dizer, então é difícil a gente se colocar numa realidade totalmente diferente, né, de pobreza, às vezes de miséria extrema, de país invadido, né, o que seria hoje, né, a Palestina, né, Israel, estava totalmente tomada pelos romanos, então eles não tinham total liberdade para fazer e falar o que eles quisessem. E a gente tem que se colocar nessa mentalidade para entender o que acontecia e por que eles tomaram as decisões que tomaram. Senão vai ser, com certeza, um fiasco na nossa interpretação dos fatos. Né? E agora um pouco sobre o Concílio de Nicéia, né? Foi ali que foi definido o cristianismo, ou melhor, os dogmas, né? A doutrina como a gente conhece hoje. Inclusive a própria Bíblia foi montada ali, foi? Na realidade, assim, o Concílio de Nicéia aconteceu em 325 depois de Cristo. Salvo 2 ou 4 anos de erro do calendário, né, da data do nascimento de Cristo, vamos considerar 300 anos, 320 anos depois de Cristo praticamente. O que já havia acontecido nesse tempo todo? Né? Os apóstolos e os discípulos saíram para evangelizar pelo mundo. E aí eles tinham necessidade de ter os textos para se basear, para saber o que era certo e tudo mais. E aí aconteceu muitas interpretações dos textos bíblicos, desses textos que eles tinham de informação. Quem não viveu com Jesus tinha que fazer como? Tinha que ler um texto, um evangelho, enfim, né, e falar, não, foi assim. E mesmo lendo, às vezes, o mesmo texto, as pessoas interpretavam diferente. Por quê? Como a Bíblia é um material extremamente vasto, quando você lê um trecho, às vezes você de um apóstolo, de um discípulo, enfim, ele vai estar falando de uma coisa, aí o outro vai falar uma coisa um pouquinho diferente. Né? O João falava, por exemplo, eu sou menor do que o meu pai é muito maior do que eu. Isso João falando sobre Jesus, né? Jesus falando da relação dele com o pai. Então algumas pessoas interpretavam, por exemplo, que o filho não era Deus, por conta dessa frase. Outras pessoas já viam outros trechos e já achavam que não, que Jesus realmente era Deus. Ele falava em várias passagens, especialmente no Evangelho de Mateus, a gente vê muito isso, né? Era a colocação de Deus. Então essa era uma das principais polêmicas que aconteciam nas igrejas. Por que isso? Não existia o que a gente chama hoje de papado, não existia um líder. Né? Por mais que existisse desde a época de Jesus, ele oficializou Pedro como o seu Papa, né? Como uma pessoa que iria dar continuidade à sua igreja. Né? Ele falou, Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Tudo que desligares na terra, desligarei no céu. Tudo que desligares
na terra, ligarei no céu. Enfim, ele sempre fez essa relação. Você liga aqui, eu ligo lá. Desliga aqui, eu ligo lá. Ou seja, você dá continuidade para o meu trabalho, porque eu vou morrer. Né? Ele falou isso claramente para eles. Ele voltou e tudo mais, ressuscitou, esteve presente na terra, mas depois ele foi embora outra vez. Então, a missão era dos discípulos. E quando a gente fala em concílio, poucas pessoas sabem disso. Os primeiros concílios eram Pedro, que era o organizador, e aconteceu em Jerusalém. Né? Só que não eram chamados ainda de concílios, eram sínodos, porque esses eram como se fossem os bispos. Né? Era uma relação menor. Mas quando a gente fala que o primeiro concílio oficial grande do cristianismo foi o concílio de Nicéia, porque você imagina assim, né? Os apóstolos, os discípulos saem para evangelizar. Eles vão para toda a região do Império Romano, onde eles podiam andar livremente, e para cada região, né, para cada igreja, eles vão passando essa mensagem. E aquelas pessoas pegam aquilo e começam a desenvolver. Só que vão passando muitos anos, né? 100 anos, 200, 300 anos. E aí cada um começa a pensar diferente. Aquele grupo pensa de um jeito, o outro grupo pensa de outro. Então, essas teses não eram unificadas. Por mais que eles chamassem, que Pedro chamasse o pessoal para Jerusalém para conversar, e depois os seguidores de Pedro, os outros papas, né, que ainda não tinham esse título, mas enfim, né, os outros líderes da igreja, não existia uma união. E aí o que aconteceu? O cristianismo começou a ficar diferente. Estou falando cristianismo, mas enfim, nem esse nome ainda a gente podia ainda oficializar, porque a Igreja Católica Apostólica Romana foi dada só depois. Né? Mas, então o que aconteceu? Essas duas polêmicas, elas começaram a ameaçar dividir o cristianismo. Aqueles que acreditavam que Jesus era Deus e aqueles que acreditavam que Jesus era Filho de Deus. Né? E aí isso ficou começou a gerar problemas grandes. Só que o Império Romano, nessa época, através do imperador Constantino, ele já tinha um apreço muito grande. Por que isso? Porque a mãe de Constantino, Helena, depois Santa Helena, era cristã, ela tinha se convertido ao cristianismo. Então ele já tinha uma aceitação maior ao cristianismo, ele já começou a parar de perseguir os cristãos. E aí ele vai fazer uma batalha, né, que era uma batalha de confrontos políticos internos, uma guerra civil, podemos colocar em palavras de hoje, entre Roma do Oriente e Roma do Ocidente, e ele ganha essa batalha, né, nos arredores do que seria hoje Istambul, Constantinopla da época, né, Bizâncio. Enfim, então ele ganha essa batalha. E como é que ele ganha? Ele tem um sonho, e aí, quando ele sonha, ele fala assim, puxa, eu sonhei dizendo que eu tinha que pintar a cruz de Jesus, nessa época já era a cruz nos escudos, né, aquela cruz comprida e tal, e se eu usasse a cruz e o nome de Jesus, pedisse a Jesus, eu ia ganhar aquela batalha. E ele faz exatamente isso. Ele pinta a cruz, aquela imagem que a gente tem, por exemplo, não é dessa época, mas aqui dos cruzados, com a cruz no peito e tal, começa a partir daí, né? E nos escudos também. E ele vai para a guerra e ganha a guerra, que era muito improvável que ele ganhasse. E aí então ele passa a ser o imperador de todo o Império Romano e acaba essa guerra civil. Só que ele meio que fala assim, não, então eu vou adotar essa religião. Só que ele não podia tomar algumas decisões muito polêmicas de uma vez para outra. Ele deixou para o próximo imperador, né, tomar a decisão de adotar a religião como religião oficial. Mas ele abriu o caminho para isso. A gente pode dizer que o grande nome para a cristianização do Império Romano foi, né, Constantino e a sua mãe, né, Santa Helena. Santa Helena, por exemplo, que foi para Israel e determinou todos os lugares sagrados. Ela falou, olha, aqui foi onde Jesus foi crucificado, aqui onde ele morreu, onde ele foi enterrado, enfim, toda a vida de Cristo, a escadaria santa, tudo isso foi, né, determinado por Santa Helena, voltando lá em Israel. Mas o que acontece então com o concílio de Nicéia? Você imagina, ele estava botando um óleo de credibilidade naquela religião. Né? Os pagãos, né, que acreditavam em vários deuses, né, os não batizados, que era a religião oficial, vamos dizer assim, do Império Romano, embora eles aceitassem várias crenças, já estavam começando a diminuir um pouquinho, e o cristianismo cada vez mais forte. E ele começava a olhar para aquilo com um interesse até político. Puxa, que religião forte é essa? As pessoas, elas conseguem, como eu vou dizer, até morrer em nome do seu Deus. A gente dava eles para serem comidos pelas bestas, pelos animais, e ele fala, não, o meu Deus vai me salvar porque o meu reino é no reino dos céus. Então, aquela fé era muito bem valorizada, né, pelos que estavam no poder. E ele falou, eu quero que essa religião comece a trabalhar a meu favor também. Né? Vamos ver o que pode acontecer. Então, além de ter uma afinidade já
filosófica, ele começa também a olhar com olhos de político, né, de imperador. E aí então, que ele vai falar assim, não, mas essa coisa de querer repartir o Império Romano, de dividir aqueles que acreditam numa parte, aqueles que acreditam em outra, não é legal. A gente precisa de um império, de uma religião cristã unificada. Aí o que ele faz? Pela primeira vez na história, ele manda pessoas a cavalo com uma carta do imperador, chamando todos os bispos de todas as igrejas do Império Romano, das mais distantes às mais próximas, e aí se reúnem todos em uma cidade chamada Nicéia. Né? Por isso o Concílio de Nicéia. Não é Nice da França, tá? É uma cidade que hoje seria Turquia, né? Mas era parte do Império Romano. E aí o que aconteceu? Nesse concílio eles vão tentar unificar o Império Romano. Eles vão pegar tudo que tinha, que era meio polêmico, que um falava uma coisa e outro falava outra, e vão tentar unificar. Uma das coisas, por exemplo, era a data da Páscoa, porque cada um calculava aquela data da Páscoa de uma forma diferente, de cada região, com as tradições. Aquilo acabou misturando um pouquinho com o início da primavera, enfim, e eles não sabiam, eles não tinham um calendário astrológico ainda tão refinado para conseguir calcular. E aí eles determinam, então no concílio, quem é que ia determinar e como que seria determinado. Mas a maior polêmica de todas era justamente, né, da questão ariana, porque o bispo Ário, né, não era Constantinopla, perdão, Alexandria, né, ele falava que ele acreditava que Jesus era filho de Deus. Só que os outros acreditavam que não, que ele era o próprio Deus. Né? E aí, então, essa ideia do que hoje a gente conhece como a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo em uma só pessoa, começou a surgir. No primeiro momento, no Concílio de Nicéia, eles determinaram o quê? Determinaram que Pai e Filho eram uma só pessoa. Né? Que Jesus sempre existiu, né, o Espírito de Jesus, e sempre foi unido por Deus. Ou seja, não foi criado por Deus como somos nós, seres humanos, que temos a partícula divina, mas somos criados por Deus. Não, Jesus era Deus, né, e estava e sempre esteve junto a Deus. Só que eram emanações diferentes, vamos colocar assim, o Jesus Filho e o Jesus Pai. E aí você poderia perguntar, e o Espírito Santo? Nessa época, não se falava ainda do Espírito Santo. Só se falava na Bíblia, já existia na Bíblia o próprio batismo de Jesus, onde se viu a pomba e tudo mais, está escrito isso na Bíblia, já era uma manifestação do Espírito Santo. Mas só mais para frente que ele vai ser incorporado na Santíssima Trindade, nesse primeiro momento do Concílio de Nicéia. Né? E aí, olha que coisa legal. Então, o que é que determina o que é o cânone, o que é a crença de uma religião? É exatamente o credo. O que é o credo? É um texto. Né? Hoje, por exemplo, você fala, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e tal. Só que esse credo da Igreja Católica nem sempre foi assim. Existia o que se chamava de credo niceno. Eu vou colocar ele aqui para vocês. Né? Olha que interessante, dá para ler. Ele é muito parecido com o credo de hoje, mas existiam algumas partes que não estavam assim, exatamente como a gente tem hoje. Ele foi se modificando um pouquinho até chegar no credo atual. E esse credo niceno, ele tem inclusive um apêndice final, né? Para todos aqueles que não acreditam nisso, que Jesus era uno a Deus, né, e era Deus, eles serão anatemizados. Né? Isso significa que serão tirados da igreja, serão considerados hereges, é mais ou menos isso. Ou seja, agora a nossa verdade é essa. Né? Escrevemos aqui, todo mundo veio aqui, acertamos, é isso aqui que é a verdade. Agora, daqui para frente, todo mundo passa a falar a mesma coisa. Se você quer falar uma outra coisa, você não pode se considerar cristão, ou pelo menos desta igreja cristã. Né? E foi exatamente o que aconteceu. E aí, então, todo mundo passa a falar a mesma coisa. Então, se você olhar, realmente, o que está escrito no credo é a base da doutrina cristã. Né? Isso foi muito legal, porque eles pegaram um texto e determinaram, é isso aqui que a gente acredita daqui para frente. Né, todo mundo vai ter que seguir a mesma coisa. Entendeu a importância do Concílio de Nicéia? Né? E aí começa também, na verdade já vinha acontecendo antes, né? Aliás, antes de Cristo já tínhamos a polêmica da Bíblia. Né? Ou seja, quais são os textos que devem entrar para a Bíblia? Né? Para quem não sabe, a Bíblia é composta de vários livros separados. Hoje eles têm uma ordem certa, comum, foi colocado, foi determinado pelo Papa, enfim, pela Santa Sé, pela cúpula da Igreja Católica, como deve ser a Bíblia, em qual ordem, quais textos e tudo mais. Só que, primeira coisa, existem textos que são aceitos pela Igreja, mas não fazem parte da Bíblia. É interessante isso. Mas existem outros textos que eles não aceitaram. Não,
este evangelho aqui eu não vou dizer ele não é verdadeiro, ou então eu não quero que ele entre na Bíblia, por vários motivos. Por que isso? Às vezes a gente critica isso falando que eles estavam querendo formar uma verdade à parte. Não é. Na realidade, aquilo que dizia a respeito ao que se acreditava, né, a gente vai colocar aqui. Se você tem uma interpretação diferente daquilo e você faz um texto seu próprio, né, que fala sobre Jesus, não obrigatoriamente ele precisa estar na Bíblia, porque eles querem determinar qual é a crença central. Né? Então, quando você escolhe um texto e não escolhe outro, você está fazendo o quê? Você está falando, é isso que eu acredito. E foi só assim que a Igreja Católica ela conseguiu ser una, ser forte. Porque se você tem cada um pensando de um jeito, você não tem uma igreja que ia durar 2000 anos. Você entende? Você precisa realmente fechar a questão e falar, é isso aqui que a gente acredita. Ah, mas isso aqui que está parecido com aquilo, não pode colocar esse texto ali? Não. É assim ou não é nada. E essas diferenças, às vezes, eram muito sutis. Né? Você tem evangelhos que tratavam Jesus, às vezes, de uma forma um pouco mais humanizada, outras mais endeizando Jesus, ou seja, como se ele não fosse homem, fosse só Deus. Isso foi tirado. Ele era homem e era Deus. Né? Então, esta visão é a visão central, que começa, então, a ser estabelecida a partir do Concílio de Nicéia. Muito legal. Ficou claríssimo, muito interessante mesmo. Agora me diga uma coisa sobre São Francisco de Assis. Né? A reforma do Lutero ela só surgiu lá pelo século XVI, né? Já era 1500 e pouco. Mas o São Francisco de Assis veio antes, ele nasceu acho que em 1100 e pouco, né? Atuou ali até 1200. Ele começou a dar um novo rumo para as coisas. Você acha que a gente pode dizer que ele foi o primeiro reformista da igreja? Olha, eu não vou dizer que foi o primeiro, porque existiam sempre, onde existe poder, onde existe conceito, sempre vai ter pessoas que pensam diferente. Né? Como a gente viu aqui no Concílio de Nicéia, você tinha um caminho oficial, mas ainda assim as pessoas divagavam um pouco, cada um tinha uma tendência, olha, eu penso por aqui, tal, não é que todo mundo aceitou aquilo 100% e pronto, vamos falar assim, não, foi devagarzinho, cada um interpretava um pouquinho a Bíblia à sua maneira, ainda que fossem os mesmos textos, você pode interpretar. E, na realidade, a própria conduta da igreja, a conduta dos bispos, dos padres e tal. Por exemplo, a gente sabe da Bíblia que Pedro era casado com Abigail, né? Portanto, se ele era o primeiro papa e era um padre, ele era casado. Então a gente já sabe que a história de você não poder casar porque você é padre, né? E isso é uma coisa que aconteceu depois, não foi determinada por Jesus, foi determinada pela igreja. Por que fizeram isso? Existe uma série de questões aí, não vou entrar na polêmica aqui agora, que é uma polêmica grande. Mas são pequenas coisas que vão se modificando ao longo do tempo. Né? E se as pessoas aceitam ou não aceitam aquilo, elas podem ser dois caminhos. Ou elas aceitam e continuam naquela fé, ou elas vão montar uma outra fé diferente. Porque a igreja não queria saber muito de mudar. E aí é que começam, então, os dogmas de fé. A primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte: nem tudo que o Papa fala é dogma. Só é dogma como ele determina que é um dogma. A gente tem a mania de achar, porque é tudo dogma da Igreja Católica. Essa palavra é muito mal utilizada. Dogma é como se fosse um decreto, ele determina, olha, Maria é virgem. Isso aqui é um dogma, estou colocando aqui, né? Mãe de Jesus e tal, nunca foi concebida por Deus. Então ele determinou e aquilo colocou na caixinha e passa a ser um dogma. Né? E aquilo, então, se você acredita ou não, o problema é seu. A igreja acredita naquilo, tá certo? Se você quer seguir, você oficialmente está acreditando naquilo. E aí, vários pequenos posicionamentos da igreja começaram a se modificar. Como eu falei, né, a igreja começou a ficar forte, ela se torna, um pouquinho depois, né, como disse, ela vai se tornar a igreja oficial do Império Romano e começa a crescer, e junto com o Império Romano ela se expande por toda a região do Império Romano, já como religião oficial. E aí, lógico, vem o poder. Né? Com poder, né, os donativos e tudo mais, vem o dinheiro, é natural que o poder corrompa o homem. E aí muitas coisas começaram a acontecer. Como é que começa a história de São Francisco? Ele nasce ali em Assis, na região da Úmbria, né, na Itália, bem no centro da Itália, no meio das montanhas, uma região linda, fria. E um belo dia, ele está numa igreja, existe uma cruz ali que a gente chama hoje de Cruz de São Damião, uma cruz muito bonita, vou colocar aqui na tela para vocês. Eu trouxe aí quando fui visitar a cidade de Assis, né? Essa cruz é linda, ela é grandona e tal. E ele está ali orando,
para aquela cruz, e aí de repente ele vê Jesus falando com ele. Né? A mesma imagem de Jesus ali na cruz e tal, ele olha para ele e fala assim: Francisco, reconstrua a minha igreja. Ele escutou isso claramente. Jesus, né, na cruz, não vou dizer Deus, mas pode-se dizer também, porque Jesus e Deus, como a gente viu, eram uma só pessoa. E aí, o que acontece? Ele pega e entende aquilo de uma forma literal. E aí ele vai lá para a planície, que está nas montanhas, essa igreja era nas montanhas, né, no alto, até porque nessa época medieval, né, eles se acastelavam no alto, se protegiam das invasões bárbaras e tal. Então ele morava lá. Ele desce numa igrejinha que tinha lá na planície, que hoje a gente conhece como Porciúncula, e começa, ele vê que aquela igreja está toda quebrada. E aí ele começa, chama os amigos dele e tudo mais, Santa Clara, e começa a reconstruir fisicamente a igreja. Né? Pedra sobre pedra começa a reconstruir. Essa igreja existe até hoje, ela está dentro de uma basílica maior que existe na parte baixa de Assis, né? E se chama Porciúncula. Existem inclusive muitas igrejas, até no Brasil temos, que são cópias dessa Porciúncula, né? Que tem um poder de fé muito grande e tudo mais. Ele reconstrói a igreja. Mas aí ele começa a criar o que hoje a gente chama como uma ordem, né? Que seria a ordem franciscana, que com os principais votos, o voto de castidade, de pobreza, né? Terceiro, agora eu preciso ver quais são os 3 votos. Depois eu coloco o texto aqui, quais são os 3 votos dos franciscanos. Mas tanto é que eles têm uma cordinha, né, que amarra na cintura, e tem 3 nós representando esses 3 votos dos franciscanos. Mas os mais importantes nesse momento aqui para essa história é justamente o voto de pobreza, né, e o voto de castidade. Né? Só uma parte, que celibato é diferente de castidade. Celibato é uma determinação da Igreja Católica. Né? Quando você resolve virar padre, você aceita o celibato, mas não obrigatoriamente você vai fazer um voto de castidade. Castidade é uma opção individual. Você fala, mas o que muda? Os dois não vão poder casar, não vão poder ter relações sexuais? Sim, mas, por exemplo, se a Igreja Católica amanhã muda, quem fez o voto por conta própria, os franciscanos, por exemplo, eles não vão continuar, eles não vão casar, porque foi uma opção deles. E já aqueles que fizeram o voto da Igreja, né, aí eles sim eles poderiam casar eventualmente, né, ter relacionamentos e tudo mais. Mas ele determinou, não, eu quero me dedicar somente a Deus e vou fazer um voto de pobreza. Essa questão da pobreza é muito importante. Tem uma cena muito marcante no filme Irmão Sol e Irmão Lua. Né? A Irmã Lua era a Santa Clara, que era uma pessoa que vivia bem próxima a ele ali, né, e seguiu uma das seguidoras dele. E o Irmão Sol seria o São Francisco. Né? Interessante, Sol e Lua, né? A gente vê muito esse aspecto Sol e Lua em religiões orientais, mas eles eram representações do Sol e da Lua unidos, trabalhando juntos. E aí, assim, o que ele faz? Ele tem um dia que ele começa a crescer, as atitudes dele, né, de se despojar de roupas e tudo mais, de volta de pobreza, eram muito polêmicas. As pessoas achavam que ele estava louco e tudo mais. Né? Os pais dele não sabiam o que fazer com ele, porque ele era muito jovem. Mas a coisa vai crescendo, crescendo, e ele vai até o Papa. E quando ele chega, né, ele olha todos aqueles bispos, né, todos vestidos, com anéis, cravejados de pedras preciosas e tudo mais, e olhava aquilo e falava, será esta a igreja? Né? E aí então ele começa a despertar para entender que a missão dele era muito maior, que era trazer a igreja como um todo, a igreja cristã, né, para mais próxima dessa simplicidade, que era a simplicidade dos tempos de Jesus. Então, nesse sentido, ele foi sim um reformista. Ele continuou sendo ainda católico, continuou ligado à igreja, mas ele trouxe todo um movimento, que foi a ordem franciscana, que tinha esses valores, né, que trazia esses valores, em especial, da simplicidade. Oi, pessoal. Eu não resisti e resolvi colocar uma surpresa no meio desse podcast para vocês. A gente estava falando aqui sobre o filme Irmão Sol e Irmão Lua, e eu fui dar uma relembrada, e tem uma cena tão marcante, tão importante, que explica bem todo o conteúdo que a gente está falando aqui hoje, que eu resolvi colocar esse trechinho do filme para vocês. Então curtam aí São Francisco junto com o Papa no filme Irmão Sol e Irmão Lua de Franco Zeffirelli. Talvez tenhamos cometido erros. É isso que nós queremos saber. Não é possível, Santo Papa, viver de acordo com os ensinamentos de Nosso Senhor? Ou será que pecamos por presunção? Se o caso for esse, então gostaríamos que Sua Santidade nos dissesse os nossos erros. Meu querido filho, os erros serão perdoados. Na nossa obsessão com o pecado original, nós também geralmente esquecemos a inocência original.
Não deixem isso acontecer com vocês. Vocês me trouxeram, meus filhos, uma grande alegria e um pouco de tristeza. Eu também comecei a minha vocação há muito tempo, do mesmo jeito que você. Mas com o tempo, todo esse entusiasmo passou. E as responsabilidades do governo da igreja tomaram conta de mim. Como pode ver. E o que acontecerá com aqueles que vierem depois de você? Você já pensou o suficiente neles? Mas se isso é verdade para nós, como pode não ser verdade para eles? Nós estamos incrustados de riqueza e de poder. Você, na sua pobreza, nos deixa envergonhados. Francisco. Francisco. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pregue a verdade para todos os homens. Que os seus discípulos aumentem aos milhares e que floresçam como a palmeira. Que nosso Senhor esteja com você. Em suas mãos. E eu a seus pés. Oh. E olha que fantástico isso hoje. Hoje o nosso Papa, né, o Papa Francisco, não é Francisco I porque não se usa para o primeiro, mas ele é o primeiro Papa Francisco. Nenhum Papa até hoje, praticamente são 2000 anos de história, escolheu um nome de Francisco, né, e veio de uma linha franciscana. E se você olhar todas as questões polêmicas que esse Papa tem em relação a uma tradição muito arraigada da fé cristã, que ele está indo contra não digo, mas ele está tentando modernizar, está tentando fazer algumas coisas, são muito no sentido de trazer para essa simplicidade, de trazer para esses princípios franciscanos. Se vocês olharem os trajes do franciscano, aquela túnica marrom, né, com uma cordinha amarrada, praticamente sandálias, né, é bem simples mesmo, é um estilo de vida que ele adotou justamente para se opor a essa questão do poder exacerbado, né, que a Igreja Católica tinha, que foi, como você falou, justamente aquilo que depois Lutero não vai suportar mais. Né? Lutero também, quando ele vem falar da reforma, ele não queria criar uma igreja nova, ele não queria criar uma nova religião, ele queria tentar reformar, por isso o nome reforma, aquela Igreja Católica. Agora, Chico, eu queria te fazer uma última pergunta assim, para a gente encerrar nosso bate-papo de hoje, que é o seguinte: a invenção da prensa, né, pelo Gutenberg, foi assim uma grande revolução naquela época, não foi? Principalmente no sentido de se fazer uma nova tradução da Bíblia, né, que foi o que o Lutero aproveitou aí para poder fazer também. Mas assim, a minha pergunta é: nunca ninguém questionou a tradução que existia até então da Bíblia? Isso nunca foi questionado antes? Sim, foi questionado. Na realidade, desde a época de São Jerônimo, né, quando ele começou a fazer as primeiras traduções para o latim, ele foi buscar aquilo que era o mais original possível, ou seja, ele buscou aquilo que seria a Bíblia mais antiga para ter as fontes mais fidedignas. Qual era essa fonte? A Septuaginta. Septuaginta foi um Velho Testamento, vamos colocar assim, que na verdade seria a Torá, a Bíblia dos judeus, que na época
dos helenísticos, ou seja, dos gregos, ainda antes dos romanos, eles chamaram os sábios judeus para Alexandria, 72 sábios, e pediram que eles falassem tudo que eles sabiam ali e contassem tudo aquilo. Porque, na realidade, nessa época, a Bíblia era passada por muita tradição oral, muito pouco era escrito. E aí, então, o pessoal da Biblioteca de Alexandria achou por bem, reconheceu a importância daqueles textos, né, sagrados, falou, vamos registrar isso aqui, a gente gostaria de ter isso na nossa biblioteca. Muito bem, 72 sábios por 72 dias ficaram ali em Alexandria e traduziram. Aí eu pergunto, até que ponto esses sábios eram tão bons assim de grego para traduzir perfeitamente, né, do hebraico e do aramaico antigo para o grego? E aí o que aconteceu? Quando o São Jerônimo começou a traduzir para o latim, a pedido do Papa, né, uma Bíblia, para ter uma Bíblia em latim, porque não existia, o que aconteceu? Ele começou a perceber que tinha algumas falhas, que essas traduções desses primeiros sábios judeus para a Septuaginta, né, não foi tão precisa assim. E aí o que ele fez? Ele parou o trabalho de traduzir do grego, né, da Septuaginta, que era em grego, para o latim, e começou a traduzir direto do aramaico e hebraico, porque ele sabia, né, para o latim. Então ele refez toda uma tradução. A Septuaginta ela marcou toda uma época, existe até hoje, é fácil você achar isso na internet, mas ela não era tão precisa. E aí então ele criou o que chamava de Vulgata. Vulgata vem de vulgar, porque era um latim vulgar, ou seja, um latim acessível a todas as pessoas, diferente daquele latim mais estilizado. Então quando ele fez isso, ele criou uma nova versão, mas que por outro lado, olha que curioso, seria justamente uma versão mais original, mais precisa, porque ela foi buscar a Bíblia mais original, pelo menos o Velho Testamento, né? E no quesito Novo Testamento, que já não seria a parte dos judeus, né, que seria a parte dos primeiros seguidores de Cristo, foi buscar também os textos mais antigos e mais fidedignos que eles tinham, né, em grego e tudo mais, que os primeiros apóstolos, né, os apóstolos iniciais, começaram a usar para difundir. Né? Só que a gente tem que lembrar que eles passaram por 300 anos onde aqueles livros tinham que ser escondidos, porque se você achasse, né, se os romanos achassem um livro, né, cristão na sua casa, você era martirizado, era morto, né? Então, durante 300 anos praticamente não houve muitas publicações por medo disso. E aí eu volto para aquela tua primeira pergunta, né, que foi a questão da prensa, né? A gente está falando em mais de 1000 anos mais para frente. Quando, na realidade, toda a Idade Média, que a gente ainda não tinha imprensa, como é que era feita a transmissão, né, da Bíblia? Então, duas coisas muito interessantes. Existiam os copistas, existiam alguns monges que passavam a vida inteira só fazendo isso, copiando a Bíblia para poder criar novos livros, né? E para mais pessoas poderem ter acesso a isso. Mas longe da gente achar que é aquela Bíblia que você tem na cabeceira. Não, era uma Bíblia que ficava, né, nas poucas igrejas que existiam e tudo mais, em cada região, né? Então eles espalhavam as Bíblias pelas igrejas. E quem tinha acesso a essa informação eram os sacerdotes, né? Muito bem. A partir de então, o que eles faziam? Eles falavam e contavam aquilo que eles entendiam da Bíblia, tanto do Velho como do Novo Testamento, para as pessoas. E aí já começa a haver interpretação, porque cada um entende a Bíblia de uma forma diferente, né? E aí quando você fala, existiam diferenças, existiam pessoas que se opunham a Bíblias antes do Lutero? Sim, porque na realidade não era exatamente se opor, mas era ter uma interpretação diferente. E a gente viu, né, hoje ainda, a gente viu lá atrás que o Concílio de Nicéia ele veio justamente para tentar unificar isso. Ou seja, a igreja sempre tentava unificar a forma, né, da crença, colocar aquilo que era da ortodoxia cristã ou não, né? E aí então, determinando isso, as pessoas tinham um caminho para seguir, né? O que não quer dizer que todos seguiam exatamente igual. Então, vamos voltar agora, né, para a questão do Lutero. A primeira coisa é assim, o Lutero, né, quando ele proclama, né, as suas teses e vai lá e coloca, né, prega aquelas teses na parede, ele já faz uso de um documento impresso. Primeira coisa, olha que interessante. Ele já publica e distribui como se fosse uma panfletagem aquilo para as pessoas. Ele coloca na porta da igreja, né, pregado lá, e depois distribui. Então ele já usou para um primeiro panfleto, que seriam as suas 96 teses, ele publica e distribui para as pessoas e em alemão.
que era o que as pessoas usavam, falavam ali na época. Até então, a igreja praticamente não fazia uso disso. A sede em Roma, ele estava na Alemanha, estava mais próximo, né, da onde surgiu a imprensa, então ele teve essa facilidade. Outra coisa, a gente lembra que na realidade, nesse período, a sede, né, por ser em Roma, a língua oficial da igreja, que foi durante muitos anos, era o latim. E muitas pessoas não entendiam o latim. E assim mesmo a igreja continuava fazendo missa em latim, né? Só que aí o Lutero, uma das coisas que ele também foi contra era isso, que as pessoas não entendiam. Então o que ele faz? Ele faz uma primeira tradução da Bíblia Vulgata, portanto aquela em latim, para o alemão, né? E olha que interessante, depois eu vou até colocar a imagem da Bíblia aqui para vocês. Essa Bíblia, né, primeira Bíblia do Lutero, foi um dos primeiros exemplares de uma tradução da Bíblia do latim, porque não existia esse costume. Era usar o latim, e quem usava isso eram os clérigos, e eles sabiam o latim, vamos dizer assim, ou pelo menos deveriam estudar e saber o latim. E as pessoas não tinham tanto acesso, elas tinham que acreditar. Olha só que legal, se a gente entra numa catedral gótica, que justamente representa bem esse período, né, da Idade Média, o que a gente vê? Muitos vitrais com imagens das passagens de Jesus, né, da Bíblia de uma forma geral, do Velho Testamento e tudo mais. Por que isso? Porque as pessoas não sabiam ler, e mesmo aquilo que eles ouviam, muitas vezes era em latim, eles não conseguiam entender. E aí então eles conseguiam aprender um pouco da Bíblia através das imagens dos vitrais, né? Isso é muito legal. Mas o Lutero, ele começa a modernizar um pouco esse tipo de coisa. E ele vai contra uma série de coisas. O principal ponto que Lutero vai contra, na realidade, não é exatamente contra a Bíblia. É uma forma de dizer assim, que ele dizia que a gente tinha que voltar para a origem, para a forma mais tradicional que Jesus pregava, uma coisa menos elitizado, e aí vem muito a ver com aquela pergunta de São Francisco que você fez antes, ou seja, voltar, né, para uma simplicidade maior que sempre foi a essência da igreja. E, portanto, ele era muito contra tudo isso, né? E aí, mas o principal ponto, né, isso é muito claro, é importante deixar claro, o principal ponto era a venda das indulgências, ou seja, era aquela história de você fazer uma gratidão especial para comprar o seu lugar no céu, né? Você fazia um donativo e esse donativo te dava uma indulgência, que seria a remissão dos seus pecados. E isso era amplamente difundido no cristianismo da Idade Média, né? Existia uma musiquinha que eles cantavam, né? Então, quando a moedinha no cofrinho cai, a alma do purgatório sai, né? Eles brincavam com isso. Então, essa musiquinha mostra bem isso, quer dizer, e eles achavam isso legal, era bacana e tal, só que assim, tinha gente que não achava legal. Isso era era sair da essência do cristianismo, né? E Lutero, ele queria que a igreja voltasse para a essência, assim como São Francisco também buscou voltar para a essência, para a simplicidade. Então sim, houve pessoas que não é que se opunham diretamente à igreja, mas a alguma, segundo eles, alguma desvirtuação, né? A igreja estava saindo da sua origem, eles queriam que ela voltasse para essa origem. Né? Quem estava certo, se a igreja oficial, o papado, né, a Santa Sé estava certa ou esses padres, é muito relativo, né, porque são interpretações e até adaptações ao longo do tempo. A gente viu ainda hoje, né, nesse podcast, que o fato de eles terem concretizado, né, e deixado um cânone fechado foi importante para que a igreja durasse 2000 anos. Porque se tivesse cada um pensando do seu jeito, você não ia ter uma igreja unificada. E mesmo assim, aconteceu da igreja ainda se subdividir, e depois com o protestantismo ainda mais, e depois mais para frente. Mas imagine se tivesse deixado cada um pensar como quisesse. Então foi necessário, até certa forma, né, até certo ponto, que houvessem esse fechamento de questão em alguns pontos da doutrina, né? Mas como a gente viu, nem tudo sempre foi do mesmo jeito, né? Eu vou dar um exemplo muito interessante aqui, né? Hoje, quando se faz a oração, né, para Nossa Senhora, né, você faz a primeira parte, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Isso é praticamente o reflexo de uma passagem da Bíblia, de um dos evangelhos, onde Maria vai visitar Isabel, que estava grávida, que era sua prima, né, e ela toca na barriga de Maria e fala, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ou seja, é uma oração feita em cima de uma passagem bíblica. A outra parte, a parte final, ela só entra depois na oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esse finalzinho da oração entra a partir de um dogma
que era da virgindade, né, de Maria. Antes disso, a Igreja Católica não tinha questão fechada. Tinha pessoas que acreditavam, igrejas que acreditavam na virgindade de Maria, que ela era mãe de Deus, e outras não. A partir da hora que o Papa chega e fala, não, vamos acabar com essa discussão, né, e vamos determinar que vai ser assim, né, isso passa inclusive para a oração. Da mesma forma que a gente viu o credo niceno, lembra? Quer dizer, quando eles fecharam a questão, olha, nós vamos acreditar que Deus e Jesus, Jesus também é Deus, e junto depois, mais para frente, né, com o Espírito Santo, formam a Santíssima Trindade. Isso passa a fazer parte da doutrina cristã. Né? Eles determinam. No começo não existia isso exatamente dessa maneira, né? Nunca foi colocado isso nem por Jesus exatamente dessa maneira, ele dava a entender isso, e a partir das interpretações, né, dos líderes da igreja, isso então é determinado como um dogma, o Papa chega e determina, olha, a partir de então é essa a verdade da nossa igreja. Né? É isso que nós acreditamos. E aí então ela passa a ser incorporada, por exemplo, no credo, aquele trecho, ou numa oração como para Nossa Senhora. Né? Então, só para fechar a sua questão, tudo isso, sim, sempre havia essas diferenças. E exatamente porque haviam as diferenças é que era necessário você ter os dogmas para poder fechar a questão e ter um pensamento unificado. Né? Há quem até possa questionar, mas eu não concordo com isso ou com aquilo. Mas aquilo foi que fez com que a igreja se perpetuasse, porque tinha uma crença sólida, uma crença unificada, né? E não cada um pensando como queria. E aí o Lutero, quando ele vem com as suas crenças, né, traduz a Bíblia para o alemão, e como ele traduz, ele coloca a versão dele, ele traduz da Vulgata, ele tenta ser o mais fiel possível, mas a gente sabe que toda tradução também é uma interpretação, né? E aí ele passa então a colocar a história da Bíblia da versão dele. Há quem diga que era fiel, há outros que acham que foi distorcida, mas ele passa a mostrar um outro caminho, uma outra possibilidade. Mas mais do que a tradução, eu acho que a forma de falar, a forma da doutrina, a forma de interpretar aquilo que está sendo passado, né, como sacerdote, ele pode falar por um viés e pode falar por um outro viés. Isso qualquer sacerdote faz naturalmente, de acordo com as suas crenças. Não tem como essas crenças acabarem não influenciando no pensamento. Isso não só no cristianismo, de qualquer religião, né, aquilo que ele acredita acaba determinando, né? Ainda mais se tratando de uma instituição tão grande, né, tão forte como é o catolicismo, né, como é o cristianismo. Então, realmente, houve essas diferenças, e aí é legal o que aconteceu, né? E aí a gente chega num ponto final de tudo isso. A Igreja Católica, ela consegue perceber que aquilo que o Lutero fez, apesar de estar indo contra umas determinações oficiais, ela nega, vem a Contra-Reforma. A Contra-Reforma, é uma reação da Igreja Católica, eles odeiam que fale isso, mas é uma reação, né, exatamente a todo o movimento luterano e protestante, porque depois vieram outros protestantes em outras regiões, na Suíça, na Inglaterra, enfim, né, em outros lugares da Europa, de uma forma geral. E aquilo estava pegando muita força. E aí então eles fazem uma contra-reforma. A primeira coisa que eles fazem era começar a ter traduções da Bíblia para outras línguas, ou seja, aproximar a Bíblia das pessoas, como Lutero fez. Né? Segunda coisa, usar a imprensa para publicar Bíblias, e aí começar. No tempo de Lutero, por exemplo, a Bíblia que ele publicou foi um best-seller, foi uma das maiores publicações, atingiu muitas pessoas, coisa que a Santa Sé não conseguia fazer ainda. Então, de certa forma, tudo isso foi um chacoalhar na Igreja Católica, em Roma, né, no Vaticano, porque fez a Igreja se mexer. E aí é legal isso, porque é interessante quando aparecem essas pessoas questionando algumas coisas, que uma forma daquela instituição que está muito rígida se flexibilizar e melhorar, se atualizar no tempo. Né? Agora, tem uma coisa, né? Ele teve peito, porque questionar a igreja naquela época era pedir para queimar na fogueira, né? Sim, na realidade, assim, na época dele já era um pouquinho menos. Isso foi assim na alta Idade Média, né, num período mais forte e tal. Ele já estava saindo desse período mais forte, então já era possível. Porém, ele não imaginava que fosse acontecer o que aconteceu. Ou seja, ele não queria criar uma nova religião. Ele queria simplesmente que a Igreja Católica, Apostólica Romana voltasse para a sua origem, como eu falei. Ou seja, ela corrigia um erro, né? Que ele achava um erro, pelo menos. Exatamente, aquilo que ele não acreditava, que ele não concordava, ele queria modificar. Por isso que ele estava protestando contra alguma coisa. O nome protestante não é à toa. Ele vem protestar, ele não vem criar uma nova religião, os novos cristãos, alguma coisa do gênero, nada disso. Né? Só que
a igreja acaba excomungando ele, porque dizia que o que ele falava era herético. E herético era a palavra preferida da igreja para condenar alguém. Você não pensa como eu, você é um herege. Então, aquela palavra herege, ela tinha um peso muito forte, quase de um fora da lei, né? Porque a igreja era detentora do poder na ocasião. E aí, quando você determina que alguém é herege, em algumas ocasiões era determinar sim a fogueira, como você bem viu, né? Mas em outras ocasiões era afastar a pessoa de tudo e determinar, olha, você é uma pessoa não aceita, pessoa não grata, né? As pessoas não podem acreditar em você. Só que ele já tinha feito a casinha dele, ele já tinha os seguidores dele e as pessoas que acreditavam naquelas ideias e concordavam mais. Porque na realidade, né, a gente viu isso lá no comecinho do curso Evolução da Crença. Quando uma ideia começa a se modificar, né, aquelas primeiras pessoas que aparecem, elas não são muito aceitas, mas com o tempo a própria sociedade começa questionando o status quo vigente e vai começando a repensar aquilo, né? Até que ponto, né, as pessoas pensavam, até que ponto a igreja pode e tem o direito, né, porque é detentora da fé, de questionar, né, e de falar o que é certo e o que é errado. Será que eu não posso raciocinar? Será que eu não posso usar a minha própria mente para começar a chegar a algumas conclusões? E isso vai ser justamente o próximo movimento, né? O iluminismo vai trazer o pensamento do deísmo, que são as pessoas começando a usar mais a razão para enxergar Deus, né? Ou seja, este movimento começa a acontecer na sociedade, por isso que ele não foi parar na fogueira, e sim acabou gerando uma nova religião e outros protestantes, outras religiões que estão aí até hoje. Nós temos até hoje igrejas luteranas, né? E aquilo que ele pregava se vê até hoje. Quando você entra em uma igreja luterana, você percebe que ela é simples, né? Ela é uma igreja que não tem imagens, não tem muita coisa, é simplesmente você parar e focar em orar para Deus, né? Esse que é o conceito principal dos luteranos. Dentro da igreja, a imagem da igreja ela é muito simples, para você se focar em Deus, né? Diferente da imagem das igrejas góticas, né? Que ela queria ensinar, né, aos fiéis através das imagens, né, e através da história dos santos e tudo mais, né? Esse era um outro ponto que realmente ele questionava bastante, era essa adoração aos santos. Os santos, na realidade, a Igreja Católica se contrapunha falando, não, nós não adoramos os santos, nós nos estudamos as vidas dos santos, porque eles são exemplos, né, que nós podemos seguir, mas nós adoramos a Deus. E os protestantes achavam que não, que eles adoravam realmente aos santos. São interpretações, né? Qual está certo, qual não está, depende realmente de cada um. Pode ser que mesmo o padre da sua igreja chegando e falando, olha, não adore o santo, adore somente a Deus, a pessoa vai lá, põe a mãozinha no pé de São José, ai meu São José, me ajude, por favor, estou rezando para você e tal. Isso, de certa forma, é adorar um santo. Agora, como é que a gente vai impedir a pessoa de fazer isso? É da crença de cada um, né? Então, essa orientação, muito embora esteja bem claro na Bíblia, em vários momentos, que deve-se orar somente para Deus, né? E não para os santos diretamente. O próprio Jesus, quando as pessoas se ajoelhavam, iam lá, queriam orar para ele, até por gratidão, muitas vezes ele falava, por favor, se levante, né? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Essa forma, né, de entender isso ao pé da letra e ser muito rigoroso com isso era típica do Lutero, né? E os protestantes eles acabaram herdando todo isso daí, né? Existem igrejas que são um pouco mais flexíveis, não, nós vamos poder sim pedir para o santo e tal, né? E outras que acham que não, são interpretações, né? E aí assim eu acho que fica muito claro com esse exemplo, né, a resposta da sua pergunta. Sim, houve movimentos em várias pessoas, movimentos, ideias, pensamentos que iam contra, né, o pensamento vigente da Igreja Católica. Por isso se formaram essas igrejas e por isso desde lá de trás houve tentativas. Algumas foram, como é que eu vou dizer, abafadas pela Igreja Católica ou incorporadas em alguns momentos e outras não, né? E isso acontece inclusive até os dias de hoje. Quando a gente vê o movimento pentecostal, né, ele crescendo, o que aconteceu? Olha só que interessante. Ele começou a falar uma linguagem muito mais próxima das pessoas, né? Não era uma missa em latim, uma missa cantada, uma missa que você não entendia nada. Ele começava a falar, né, no idioma local sempre. Isso surgiu nos Estados Unidos, né, igrejas pentecostais, aí depois chega no Brasil na década de 60, mais ou menos, né, começou na década de 30. E aí quando isso tudo chega aqui no Brasil,
A gente vê muito claro isso, né? Eles falando com as pessoas, e aí as pessoas gostavam, era uma missa cantada, um culto, né? Porque os protestantes usam a palavra Era culto. muito mais popular, né? Realmente era muito Exatamente. mais E a popular. pessoa ia lá quase que por um show do domingo, né? Aquela coisa toda. Só que aí, isso aproximou de novo as pessoas da fé e de Jesus. E aí, os papas começaram a olhar aquilo com bons olhos. Tanto é que deram um apoio e se criou o que eles chamavam de movimento carismático. Ou seja, é como se a Igreja Católica começasse a fazer praticamente a mesma coisa do que as igrejas evangélicas estavam fazendo. E a maior, vamos dizer assim, solidificação disso, né, o maior momento onde isso fica claro que a Igreja cede para tudo isso é o Concílio Vaticano II, né, que passa por 3 papas diferentes, mas era exatamente essa a ideia, de você aproximar de novo a Igreja dos fiéis. Então eles tiram, né, a obrigatoriedade da missa em latim, né, e passa então a missa a ser rezada da forma da língua oficial de cada país, né? Eles fazem uma nova Vulgata, que era uma Bíblia com uma linguagem mais atualizada, alguns sacramentos são atualizados. Eu não sou tão jovem assim, eu me lembro quando eu fiz a primeira comunhão, por exemplo, né? Fui batizado, cristão e tudo mais, e a primeira comunhão, que a gente tinha que ficar 1 hora sem comer, né, em jejum, antes de comungar na missa. Hoje em dia não precisa mais, né? Isso já caiu. Isso tudo foi na época do Concílio Vaticano II com o Papa João Paulo II. Ou seja, ele trouxe os fiéis de volta, né? Você pode falar, estavam com medo, né? Estavam perdendo muitos fiéis para as igrejas evangélicas. De certa forma, sim, e esse movimento continuou, aí os católicos continuaram diminuindo e os evangélicos continuaram subindo, até que isso vai começando a estabilizar um pouquinho, né? E esse movimento das como se chama, das carismáticas, né, das igrejas carismáticas católicas ou apostólicas, são aprovadas, né, pelo Papa e tudo mais, o próprio Papa Francisco, né, sempre fala muito disso, conseguiu trazer de volta esses fiéis, né? Então, é bacana, né, que a gente conseguiu entender no dia de hoje, né, já chegando ainda no final do nosso podcast, entender que desde o início, né, dos primeiros símbolos, né, do tempo das perseguições, né, do tempos de Jesus, depois das perseguições aos cristãos, todas essas modificações que a Igreja Católica foi passando e adaptações que ela teve que fazer para conseguir sobreviver nesses 2000 anos, né? Pode ser que realmente ela não seja exatamente a mesma igreja que Jesus fazia lá atrás, porque houve necessidade disso, mas também as pessoas não são as mesmas pessoas do tempo de Jesus. Então é necessário que se fale uma linguagem apropriada. Eu não posso falar a mesma linguagem, né, que eu falava há 2000 anos atrás, através de parábolas com as pessoas agora, né? Então isso é que a Igreja Católica teve que fazer e acho que fez com sabedoria, né? Talvez até em alguns momentos tenha demorado demais para fazer tudo isso, tá certo? Então é isso. Eu acho que hoje foi bem legal. A gente conseguiu dar uma olhada geral, assim, um pouquinho no cristianismo, né? Não sei se tem mais alguma pergunta, se é isso. Foi muito bom, muito bom. Inclusive, você já me deu a ideia para a próxima live nossa, eu já quero até deixar aqui para o pessoal que está nos assistindo, que é o uso da imagem na transmissão da doutrina, né? Eu acho isso um assunto muito interessante. Houve aí essas questões dentro do cristianismo, né, como você colocou, alguns defendendo o uso da imagem, outros sendo contra o uso da imagem, que já seria quase assim uma idolatria, né? Mas existem outras religiões também, como o budismo, o zen budismo, que não quiseram fazer uma transmissão tão escrita ou tão oral e usaram imagens. Então, acho que a gente pode conversar sobre esse assunto, é bem interessante. Já fica aí a dica, o pessoal, né, para a próxima live nossa. E eu quero agradecer, né, porque foi realmente assim, enriquecedor esse conteúdo que a gente debateu hoje. E realmente assim, espero que todo mundo tenha gostado, né? Que bom, fico feliz, espero também que tenham gostado. Não deixem de curtir o nosso canal, ativar o sininho, para vocês poderem receber aí quando tiver novos podcasts e entrar nos nossos canais também, né, de Instagram, Facebook e tudo mais, para conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Tem dicas do que vocês querem que a gente converse também, né, sobre espiritualidade, sobre religiões, sobre cultura em geral, enfim. Então eu vou fazer um pedido online agora para você então aqui. Essa semana eu assisti o filme 7 anos no Tibete, com o Brad Pitt, onde conta a história do austríaco que esteve muito próximo do Dalai Lama, né? Inclusive durante todo aquele período que a China invadiu o Tibete e tudo mais, ele foi obrigado a se exilar. Esse filme é fantástico, né? E mostra
uma coisa muito atual, né? Porque o Dalai Lama está vivo até hoje, né? Então, seria um ponto que eu gostaria muito de entender essa história toda do budismo tibetano e tudo mais. E é interessante a gente perceber que o próprio Dalai Lama, ele está numa dúvida cruel se vai indicar, né, ou vai procurar, né, como eles faziam antigamente, um novo Dalai Lama, ou se ele vai se autoproclamar o último Dalai Lama e, portanto, o fim da era búdica, o fim do budismo. Então isso é interessantíssimo, né? A ameaça chinesa de querer a eles mesmos, né, o governo central chinês de querer dizer quem vai ser o próximo Dalai Lama, e ele tem uma forma de se defender, e talvez seja a forma do mundo espiritual determinar que vai ser o fim do budismo, né? Pelo menos do budismo tibetano, mas é um sinal espiritual muito forte. Então isso pode ser A gente faz uma sobre o fim do budismo, e aí a gente discute essas questões também. Muito legal. Olha só quantos assuntos tem bacanas aí, né? Isso aqui era só o finalzinho, o rabicho da live, a gente já deixa o gostinho para vocês assistirem as próximas. Isso aí, Brian, muito obrigado então para todos, um grande abraço. Obrigado. Até a próxima. Até mais, Chico, até mais, pessoal. Muito obrigado. Valeu.